caridade que acolhe, fé que cura. São milhões de pacientes atendidos com carinho, fé e amor, com consultas, cirurgias espirituais e remédios fitoterápicos, tudo gratuitamente. Entre no site ou ligue e faça sua doação e deixe sua generosidade transformar as vidas de milhares de necessitados. Seu gesto vale muito. Instituto de Medicina do Além. Caridade, fé e amor que curam. Olá a todos, esperamos que estejam todos bem. E aqui nós novamente em Espiritismo e Reflexões. É curioso, e isso ocorre costumeiramente entre as criaturas, a indignação relativamente às desigualdades. Especialmente as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas, as desigualdades de tratamento recíproco entre as criaturas, e isso causa espécie para todos nós. Ficamos aí atônitos diante da existência, não no nosso país, em todo o mundo, no âmbito de toda a humanidade. Pois é, esse assunto foi tratado também por Kardec, que inseriu no Livro dos Espíritos um capítulo, lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, um capítulo que é o capítulo 9º, em que ele trata da 8ª lei moral, porque esse é o capítulo, efetivamente, das leis morais. E ele trata da lei de igualdade. E lá nós teremos a resposta de todas essas questões, ou uma análise mais profunda dessas chamadas desigualdades. Ele parte do princípio, primeiro, da chamada igualdade natural, que é para depois entrar nas específicas das desigualdades, né? A igualdade natural, esse capítulo, esse subcapítulo já começa a propósito de perguntar se todos os homens são iguais perante a lei. E a resposta categórica é do seguinte sentido: sim, respondem os espíritos, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade, maior e mais geral do que pensais. Isso está a palavra dos Espíritos, mas Kardec adiciona: todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, completando ele, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais perante ele. A partir daí, Kardec trata das desigualdades de aptidões das criaturas. E ele formula uma pergunta para os espíritos que nós gostaríamos de formular também para entender melhor. Pergunta a ele: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? E o desenvolver dessa resposta, que é bastante longa, ela deixa claro que Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um se desenvolve, viveu ao mais tempo e absorveu maiores e melhores experiências. Está claro e pacífico de que se os homens, como é a pergunta, são criaturas, nós somos criaturas, obviamente que fomos criados. E a espiritualidade deixa claro de que nós fomos criados simples de compleição fisiológica e ignorante de saber, ou seja, sem nenhum tipo de conhecimento. Com o progresso, com
o objetivo de evoluir. E a resposta dos espíritos diz o seguinte: as diferenças existentes entre as criaturas está no grau de experiências e na vontade, que é derivada do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, nós sempre reiteramos, é uma conquista, não é um presente da lei natural. Quando falamos de lei natural, estamos falando na lei divina, original, que é irrevogável, imutável, eterna e perfeita. Muito bem, o livre-arbítrio é uma conquista derivada do progresso da criatura, do ser fundamental, do ser espiritual. E diz o Espírito que daí decorre que algumas se aperfeiçoam um pouco mais rapidamente, o que dá a ela aptidões diversas, diferenciadas e efetivamente mais melhoradas, mais claras, mais precisas. Resta claro também, da opinião a propósito do assunto da espiritualidade, de que essa diversidade provoca uma mistura, na verdade, de aptidões. E ela é absolutamente necessária, porquanto aqueles que detêm, por aperfeiçoamento, uma maior aptidão para determinada atividade, com certeza absoluta que ele provocará naquele que tem menor a modificação, a reestruturação, o ensinamento para que ele possa progredir, seja lá nas forças físicas, para o trabalho de realização físico, ou seja, para o intelectual, ou seja, do conhecimento, de abertura do universo de conhecimentos. E isto faz com que um e outro se desenvolvam de maneira mais adequada. E também isso colabora, diz a espiritualidade, para o desenvolvimento de todos os mundos, de uma maneira geral. Ou seja, mundos mais adiantados colaboram pela solidariedade que existe em toda a criação, colaboram para que criaturas que estejam um estágio em mundos mais inferiores, aliás, de um certo modo, o planeta Terra, a humanidade do planeta Terra, no sentido de que eles acabem vindo, por essa solidariedade, reencarnar nesses mundos como verdadeiros missionários, professores, conhecedores, e venham para dar o exemplo e os ensinamentos necessários. Kardec conclui, depois da opinião dos espíritos a respeito do assunto, algo que nós vamos ler, que está lá em destaque nesse pequeno capítulo, nesse subcapítulo das desigualdades das aptidões. Assim, diz Kardec, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima da sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado como espírito. Deus não criou, portanto, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados a progredir. E também a fim de que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade que nos deve unir. Uma clareza incrível, né? Ultrapassando, então, esse subtítulo da desigualdade de aptidões, Kardec colocou aos espíritos uma outra desigualdade, as desigualdades sociais. E a primeira pergunta que ele formula aos espíritos é: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E a resposta é categórica e vem só depois as explicações. Diz o Espírito: não. Não, as desigualdades sociais são obra do homem e não de Deus. E o Kardec, então, insiste com a continuidade. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Ele diz: sim, só as leis de Deus é que são eternas. As
os hábitos e as leis humanas, elas são transitórias. E ele completa, os espíritos completam. Vocês não veem que desaparecem todos os dias, a pouco tempo, a pouco e pouco, essas desigualdades aí? Essa desigualdade desaparecerá, uma advertência deles, conjuntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando unicamente, sobraria unicamente a desigualdade do mérito das criaturas. E vejam a conclusão literal da opinião dos espíritos. Chegará um dia, estamos lendo a opinião dos espíritos, chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. Kardec insiste, que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? E a gente está obrigado a ler literalmente a resposta, porque ela é eficaz, ela é cabal. Essas criaturas, aqueles que abusam da superioridade, esses merecem o anátema. Infelizes que são, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. É a lei de causa e efeito a que nós sempre nos referimos, que nada fica apagado e que deve ser reposto pela lei do equilíbrio. Não é castigo, não. É necessidade de repetição das experiências negativas para exatamente passar para renovar-se, para modificar, para passar para atitudes positivas. A seguir, ao lado dessas duas desigualdades, ele trata da desigualdade das riquezas, dos bens materiais, né? A pergunta que Kardec formula é: a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades que dão a um mais meios de adquirir do que a outros? Resposta dos espíritos muito curiosa: sim e não. E eles fazem uma pergunta para o Kardec: que dizes da astúcia e do roubo? Deixou a coisa muito bem nivelada em termos de avaliação de como se opera a desigualdade da riqueza, né? E o Kardec ainda insiste logo a seguir: a riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões? É a resposta que nós não, ela é longa, não daremos literal, mas o entendimento dela. Efetivamente, o que importa saber na aquisição hereditária é a origem, para saber se aquilo que foi constituído pelos nossos ascendentes, se ela foi de boa origem, ou se foi obtida por meios escusos. E, portanto, se foi por meios escusos, com certeza absoluta, haverá uma avaliação negativa dos resultados e a criatura obterá resultados negativos com relação a ela, porque nada se mantém oculto que não possa se saber. Mas se foi obtida por meios lícitos, com certeza absoluta, a aquisição desses bens, ela é absolutamente procedente e aceitável entre as criaturas. Entretanto, se porventura os bens que foram legados, eles foram mal adquiridos, eles não importam em responsabilidade dos herdeiros, porque eles não são os responsáveis pelo mal que os outros tenham feito. Seria, na verdade, punir aquele que não teve nenhuma influência na realização de uma aquisição fraudulenta, na verdade. Portanto, eles não estariam fraudando nada, eles estariam recebendo esses bens, porém não seriam responsáveis. Pode haver, sim, uma modificação total do auferimento desses bens aí, mas eles não são responsáveis pelo mal que outro praticou. E há, afinal, um aspecto que nós consideramos, inclusive, político-social, tratado pelo Kardec. Ele pergunta:
a igualdade absoluta de riquezas é possível existir alguma vez? E a resposta ela é muito lógica, cabe, na verdade, no nosso entendimento. Não, não é possível. Isso contrariando, inclusive, certas teorias de nivelamento social de todas as criaturas, o que é absolutamente impossível. Ele diz, não, não é possível. A diversidade de faculdades e dos caracteres das criaturas, isso desmentem, se opõe a essa suposta igualdade absoluta das riquezas. Há, entretanto, os homens que creem estar nisso remédio para todos os males sociais. Porém, é óbvio que isso não será alcançado. Poderá ser cogitado. Quem sabe alguns até levem a extremos isso. Porém, não é razoável que isso tal ocorra. As faculdades das criaturas, as aptidões das criaturas já desnivelarão com certeza absoluta tudo, absolutamente esse raciocínio. E esse tópico das desigualdades das riquezas, há uma questão de preocupação do Kardec com relação ao entendimento das criaturas. Ele disse, seria possível que todas as criaturas se entendessem? E a resposta é, os homens se entenderão quando, obviamente, praticarem a lei de justiça. E Kardec insiste, para finalizar, há pessoas que caem na privação e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? E os espíritos respondem que sim. Eles dizem, a sociedade é sempre a causa primária dessas faltas. Ela induz as criaturas a isso, pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros. É frequentemente a má educação que vem falsear o critério dessas pessoas em lugar de asfixiar as tendências perniciosas. Muito claro, na verdade, né? Daí ele passa para as provas da riqueza e da miséria, que é uma questão muito importante a ser considerada. Nós frequentemente formulamos essas questões que nos indignam, né? E perguntamos sempre, por que Deus concede a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E o Kardec fez uma pergunta exatamente nesse sentido. Por quê? Porque, como é uma questão que todos nós acabamos de alguma maneira cogitando, Kardec entra nesse assunto e faz essa pergunta. E a resposta é para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, ele diz, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-la. E o Kardec insiste, qual dessas duas provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou da riqueza? E a resposta é óbvia, tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. E Kardec faz uma colocação pessoal, completando. Diz ele, agora vamos ler literalmente. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e mais para fazer o mal também. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse, em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tudo muito oportuno, muito claro, e numa outra oportunidade nós trataremos da igualdade dos direitos do homem e da mulher, e ainda a igualdade perante o túmulo, ou seja, diante da morte física e que muitas criaturas materialistas entendem que é o fim de tudo. Muita paz a todos nós e até mais.